Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre jiu-jitsu. O nosso entrevistado é o vereador Jean Madeira, do PRB. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Marine, e a todos os amigos do Sala de Visitas. É isso aí. A convite do vereador, eu recebo o mestre Ricardo Morgante, criador da organização Jiu-Jitsu Morgante. Obrigada pela presença, Ricardo. Obrigado. Ricardo, agora queria começar esse programa explicando qual é a diferença entre jiu-jitsu e jiu-jitsu. Bem, na verdade, a origem é a mesma, né? Todos vieram do Japão, né? E quando houve a grande imigração japonesa para o Brasil, nós tivemos uma diferença em que o jiu-jitsu teve a sua imigração através do Pará, pelo grande mestre Conde Koma, e o jiu-jitsu através de São Paulo, pelos irmãos Ono, dos quais meu pai acabou treinando. Então, naquela tradução do romano, né, do romandi, para a letra japonesa, então se falou jiu-jitsu, jiu-jitsu, então um acabou ficando com o ju e outro acabou ficando com o gil. Mas são parentes. São parentes, mas a modalidade em si, ela é totalmente diferente, porque o jiu-jitsu, eles são extremamente bons, mas eles são especialistas em chão, na luta de solo. E o jiu-jitsu, ele é um generalista. Ele tem a parte de traumatizantes, que são os socos e chutes, as projeções, né, que são os desequilíbrios, e o chão. Então a gente pode dizer assim, se a gente for falar para um público leigo, a gente pode dizer que o jiu-jitsu seria o médico especialista e o jiu-jitsu seria o clínico geral. O clínico geral. Agora, muitas pessoas acabam entendendo o jiu-jitsu como uma prática agressiva, né? Uma prática violenta. Isso acontece também com o jiu-jitsu? Então, a gente existe até uma certo empresa... preconceito, existe, né? Eu acho que esse preconceito está acabando, né, vereador? Graças a Deus, ao trabalho aí, em larga escala que as artes marciais vêm fazendo, mas também por uma era do passado em que nós tivemos aqueles pit boys, e que eles eram adolescentes que sem controle, né? E que os grandes mestres de artes marciais acabaram contendo, não foi rápido, mas a gente conseguiu conter essa geração. Né? Que é tudo que os mestres mais odeiam, exatamente, né? Não pode tratar o esporte assim. Hoje, nós temos uma... eu estava retomando aqui, eu estava falando que existia antigamente um slogan de uma empresa que dizia assim, potência não é nada sem controle. A arte marcial é exatamente isso. Se você não ensinar um aluno sem uma doutrina e sem uma filosofia de vida, com certeza você está ensinando uma máquina de matar. Então, o papel do sensei, que é aquele professor, o papel do professor é realmente ensinar através dos golpes, e não os golpes. Claro. Se você ensinar os golpes, realmente aquilo passa a não ter sentido e pode ser usado de qualquer forma. Que não seria um atleta, né, vereador? Exatamente. Quem utiliza as artes marciais para essa forma não seria considerado atleta. Não pode ser considerado atleta, não é um atleta, na verdade é uma pessoa completamente fora de controle. E a essência da arte marcial, seja do jiu-jitsu, do jiu-jitsu, toda a arte marcial ela é seguida de um do, que do no Japão quer dizer caminho. Então, você tem que ensinar a criança, principalmente, esse caminho, o caminho suave, o caminho da não violência. E junto com a arte marcial vem a disciplina, que é a coisa mais importante dentro da filosofia de todas as modalidades de artes marciais. Quando você coloca um adolescente que ele é muito agressivo dentro do jiu-jitsu ou do jiu-jitsu ou de uma outra modalidade que tem esse princípio do do, nós não queremos que ele continue violento ou venhamos, né, sensei, potencializar a sua agressividade. Exatamente. Não é esse o objetivo, pelo contrário, é ensiná-lo a ter domínio próprio e fazer daquela modalidade talvez uma filosofia na sua vida. Estimular a inteligência emocional. Total. Né? Total. Dessa criança, autocontrole, do adolescente, saber, por mais que o esporte ele seja individual, você tem que aprender a trabalhar ele no coletivo, principalmente respeito mútuo. E o atleta, ele aprende a ter esse respeito, esse controle, esse domínio e também a perder. Porque isso é o espírito competitivo e o espírito da arte marcial. Você pode competir, você entra para vencer? Sim, mas se você perder, você tem sabe que lidar com isso. É o que você leva para a vida, lidar. né? Exatamente. Que a vida é assim. Existem duas frentes que são muito importantes,
que a gente só fala muito, a gente usa muito essa bandeira da disciplina, né? Mas a hierarquia, né? Porque o professor dentro do tatame, ele equivale ao pai e à mãe. Extremamente respeitado. E tem que ser né? respeitado, né? E o bullying, que é principalmente a gente trabalha muito em escolas. A criança, o bullying é um nome bonito para algo muito antigo que para nós, na nossa geração, era chamada de ser zoado. Porém, nós sabemos que o bullying nunca vai acabar. Nós não vamos erradicar o bullying. O que nós podemos fazer é transformar nossos filhos em pessoas mais fortes. Então, a arte marcial, ela provê isso. Porque a escola, claro que a educação tem que vir de casa. A escola só vai prover ferramentas para que o professor faça isso crescer mais, né? E a arte marcial, ela tem um pouco dos dois. Ela tem um pouco do que os pais fazem e um pouco do que a escola faz. Então, esse trabalho, ele tem que ser, claro, que não totalmente na faixa branca, que é a primeira, né? Mas ele tem que ser gradual, fazendo com que os alunos cheguem ao grande objetivo, que é o maior objetivo da arte marcial, transformar em cidadãos cada vez mais, pessoas melhores para a sociedade. A gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho nas escolas, mas antes eu queria saber do vereador, porque as lutas marciais já fazem parte da tua família, né? Eu estava ouvindo aqui, porque minha tia e tal. Como que nasceu esse amor pelas artes marciais então, por você? Tudo isso começou com meu pai. Meu pai é lutador de jiu-jitsu, lutador de boxe, ele era pugilista, fez telecat na época de Ted Boy Marino, Rádio Tupi, TV Tupi, nos circos. E aí então ele foi praticar também o judô, o qual ele se apaixonou e levou essa filosofia, essa modalidade para dentro de toda a família Madeira, aonde minha mãe é judoca, minha tia, tios, sobrinhos, todo mundo. Acho que não dá para brigar lá naquela casa. Brigou ali, a briga fica feia. Mas o interessante é que, na verdade, quando ele trouxe essa filosofia, fez com que nós nos tornássemos pessoas muito melhores. A família era muito violenta, muito agressiva, e o judô trouxe esse do, que eu falava aqui agora com o Ceci Morgante, esse equilíbrio, esse caminho para todos nós. E isso eu carrego desde a minha infância, procurando usar sempre a arte marcial como uma grande ferramenta de inclusão social. Fazer com que jovens não venham ter o contato com as drogas. Os que já têm o contato com as drogas, eles podem sim, através de um armlock, através de um rolamento, através de umas quedas, de um golpe, aprender que pode deixar as drogas, estar mais próximo de uma atividade sadia e voltar à sociedade, voltar a ter vida. E quem está na droga não está vivendo. Então, voltando para o trabalho nas escolas, né, para quem tem esse ponto de vista do vereador, que tem as artes marciais desde a infância, é muito importante isso, né? Como que é esse trabalho que vocês realizam? Bom, primeiro que a arte marcial de academia, ela pode, claro, mas para você trabalhar numa escola, o tema ele tem que ser diferenciado. Por quê? Existem temas que o próprio Ministério da Educação propõe, que são temas transversais. Então, dentre eles, você fala sobre parte de sexo, cidadania. Então, são temas em que você, de qualquer forma, você tem que abordar em aula. Então, os professores, eles são preparados para, em aula, também usar os temas transversais. Isso é muito legal. É uma abordagem é uma diferente. abordagem além do golpe e além daquela questão da hierarquia, disciplina. Tá. Então, o professor, ele passa, por exemplo, saúde. O que é ter saúde? Né? O meio ambiente. Tem muita criança que acha que meio ambiente é só árvore. Então, quando você fala, olha, o meio ambiente é o ambiente em que você está vivendo, ele tem que estar limpo, a criança se dá conta que ela fala, olha, é tudo, né? E o lugar onde eu moro é também um meio ambiente. Então, esses temas que nós abordamos nas escolas, eles são muito importantes, porque eles assessoram os professores de matemática, de português, a também fomentarem esse tipo de temas transversais. Isso é muito bacana. Porque daí a gente está formando cidadão, né? Exatamente. Que cuida do meio ambiente, Exatamente. que é o meio onde ele vive, a cuidar da sua casa, a cuidar... Enfim, é a partir daí. É porque o Ministério da Educação ele já propõe que isso seja tratado por todos os professores. E por que não também os professores de artes marciais? Verdade. Né? Então, hoje nós somos uma das modalidades que tem essa capacidade de ser uma disciplina dentro da escola. O método que nós chamamos de método Morgante de artes marciais, que não é o Morgante Jiu-Jitsu, exatamente por tratar esses temas que não são tratados, não que não sejam tratados, mas que são tratados menos
dentro de uma Um academia. outro Porque foco. os objetivos são outros. Mas, na verdade, o grande foco na escola é a cidadania em primeiro lugar. Como que o senhor vê um projeto como esse, um trabalho como esse? Compete ao Poder Executivo é abrir as portas, permitindo que federações, associações, instituições, homens que trabalham com seriedade, como o Sensei Morgante, possam ter abertura para colaborar, porque uma criança que ela é disciplinada exatamente nesta filosofia, é melhor para a escola, o aprendizado dela vai aumentar. Ela, além de ficar boa no Morgante, ela fica boa na matemática, no português, o convívio dentro de sala de aula e tenho certeza, o respeito que ela vai passar a ter no seu convívio social e familiar. Porque se não havia respeito dela para com o pai, ela aprende a respeitar o sensei, como foi dito aqui, dentro do dojo, que é o conjunto de placas de tatame, e ela conduz essa disciplina para dentro de casa. Muitos pais nos procuram, tenho certeza que isso acontece com o senhor, dizendo, olha, depois que meu filho passou a treinar, ele está diferente dentro de casa, até o relacionamento entre pai e filho. Ele passou a me obedecer, ele passou a me respeitar. Mas aonde foi que ele aprendeu? E diga-se de passagem que isso tinha que ter vindo de casa. Claro. De casa. Ele tinha que trazer isso de casa para dentro da sala de aula ou para dentro do dojo. Exatamente. Mas às vezes, na vida corrida, principalmente em São Paulo, onde a criança, os pais, na verdade, trabalham o tempo todo, quase não tem muito convívio com os filhos e acaba sendo educado pela televisão ou pela internet, os pais começam a perceber que a arte marcial está colaborando para a própria educação do seu filho. Então, o Poder Executivo tem que fazer o quê? Abrir portas e fazer com que projetos, com que políticas públicas para a arte marcial possam avançar na Casa de Leis aqui da Câmara Municipal e conseguindo chegar até o Executivo, tendo a aprovação do prefeito. Com certeza. Nosso tempo está esgotando, Ricardo. Queria agradecer muito a sua participação, dizer que é um assunto que a gente poderia Muito ficar grande, muito né? tempo aqui ainda conversando, Verdade. né? Quer deixar algum recado, Ricardo? Só complementar, existe um autor muito novo no Brasil, que se chama Theodore Dalrymple, que ele tem um livro que se chama Podres de Mimados. Esse é um livro que eu recomendo que os pais leiam, porque ele fala sobre o como que é você educar uma criança mimada e o como ele vai se transformar num cidadão muito mimado. E egoísta. Mas engraçado é que ele fala sobre a Inglaterra. Mas se você lê, você acha que você está no Brasil. Então essa é uma prerrogativa não só do Brasil, é uma prerrogativa da educação familiar. verdade. E nós temos que mudar isso. Essa é a maior desafio, né? Um próximo desafio das artes marciais é exatamente isso, fazer o link. Bom trabalho, Ricardo. Obrigado. Quer deixar um contato para Bom, pessoal, as quem pessoas? quiser, o site do Morgante Jiu-Jitsu é o www.gatame.com.br, né? E o meu Facebook, Ricardo Morgante. Tá certo, muito obrigada. Vereador, continua com a gente. Continuo. Então tá bom. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre Jiu-Jitsu. Continua o bate-papo com o vereador Jean Madeira, do PRB. E agora, neste bloco, eu recebo o Ricardo Dembowski, presidente da Confederação Brasileira Paradesportiva de Jiu-Jitsu. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Marina, pelo convite. Muito obrigado, vereador Jean Madeira, por estar aqui presente para poder falar um pouco sobre o Para-Jiu-Jitsu. Vou explicar então para as pessoas que estão em casa o que é o Para-Jiu-Jitsu e qual é o cenário dele no Brasil. O Para-Jiu-Jitsu é o jiu-jitsu praticado por pessoas com deficiência, deficiência física, motora, auditiva, visual e intelectual. A criação da Confederação Brasileira veio da necessidade de darmos representatividade aos competidores que estavam competindo no jiu-jitsu convencional, ou seja, com pessoas sem deficiência, para que eles pudessem ocupar o espaço e poder obter através dos seus resultados. Primeiro, inclusão. Segundo, cidadania. E terceiro, a Bolsa Atleta, porque a entidade é oficial. Falta ainda muito apoio, vereador, para esses atletas? Bom, o que acontece? O Brasil está numa ascensão no que diz respeito a investimentos e apoio
para o paradesporto, principalmente. Está acontecendo, mas sempre poderá ser feito muito mais. Hoje nós temos, seja no federal, no âmbito federal, como já foi dito aqui sobre as bolsas, o incentivo, a lei de incentivo ao esporte federal, estadual, municipal, seja usando o IR, o ICMS, o ISS. O que é importante é criar exatamente essas ferramentas, esse mecanismo, gerando oportunidade para todas essas pessoas, esses atletas e aqueles que ainda, sem ser Ricardo, não são atletas. Eles passam a ter esta oportunidade quando o governo faz o seu papel. Ricardo, e como funciona essa classificação funcional? Né? Quem são esses atletas? Quando nós falamos em paradesporto, Marina, o importante é a classificação funcional, porque é ela que vai dar exatamente os elementos formadores da competição com justiça. Então, a classificação funcional, ela leva em consideração a limitação de cada um para que possa, através da competição, poder alcançar um objetivo que seja, primeiro, estimulante para a iniciação desportiva, porque o importante da entidade também é estimular a iniciação desportiva. Então, a classificação funcional, nós temos amputados de membro superior e inferior, os deficientes visuais, os auditivos e os intelectuais. No caso dos intelectuais, seriam os portadores de síndrome de Down, em grau moderado e leve, para que nós possamos exatamente, através do que o Ministério da Saúde do Brasil entende que é deficiência. Então, a representatividade na nossa classificação funcional levou em consideração a classificação do Ministério da Saúde. E o jiu-jitsu, para essas pessoas com deficiência, como ele pode desenvolver essas pessoas? É algo maravilhoso, vereador e Marina. Muitos, quando se referem à prática do para-jiu-jitsu, eles dizem que deu novamente um sentido de vida. Significa que nós temos muitos atletas que são amputados, sofrendo acidente de moto, de veículo, e eles tinham chegado a um momento de depressão, de insatisfação com o fato negativo que aconteceu na vida. A oportunidade de eles poderem competir em alto rendimento e mais, servir de exemplo, poder estimular a criança, o adolescente ou outras pessoas que nunca praticaram nenhuma atividade a praticar o para-jiu-jitsu, faz com que eles tenham um novo sentido para poder continuar vivendo. Não dito por mim, dito por eles. Existe também casos, por exemplo, de que o para-jiu-jitsu foi o primeiro esporte dessa pessoa, ela nem praticava esporte, só foi pensar depois que sofreu algum tipo de acidente, por exemplo? Sim, existe isso. Nós já temos esses casos e eu só queria fazer um comentário. Antes da fundação da Confederação, que foi em maio de 2014, não se falava em para-jiu-jitsu, não se falava. As pessoas treinavam de forma esparsa, sem regras, sem adaptabilidade da regra, sem noção. Eu me socorri de uma equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, classificador funcional do Comitê Paralímpico Internacional, para que nós elaborássemos de forma científica o para-jiu-jitsu. Isso acaba estimulando, por quê? Algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A pessoa que sofreu um acidente, aliás, 90% das pessoas com deficiência no Brasil adquiriram, então, uma deficiência crônica, só 10%, na verdade, que nasceram com a deficiência. Ou seja, primeiro atendimento, a questão psicológica. Como é que nós vamos estimular a prática do esporte para uma pessoa que sofreu um acidente, que quer iniciar uma atividade física e entende, às vezes, que existe uma grande dificuldade de mobilidade. Parte psicológica, depois a análise da deficiência, para que a pessoa que comece a praticar não agrave a sua deficiência, vamos dizer, da questão dos paraplégicos. E é importantíssimo isso. E nós já temos, nesses últimos 2 anos, a procura de pessoas, crianças e adolescentes que nunca praticaram nenhum esporte, inclusive porque não havia estímulo da família, não havia estímulo da sociedade. E aí eu venho me socorrer sempre da ajuda do meu amigo vereador para perguntar como que, através das políticas públicas, nós podemos avançar um pouco mais em relação não só à prática do para-jiu-jitsu, do paradesporto em geral. Vereador, independente da modalidade ou da condição do atleta, o esporte é sempre um bom caminho, né? Olha, o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social
e para fazer com que crianças e jovens não tenham contato com as drogas. Quanto mais perto do esporte, mais longe das drogas eles estarão. Por isso, nós vamos bater nessa tecla. E tem que haver, sim, do poder público um investimento maior. Quando eu digo aqui que está sendo feito, é porque eu não posso dizer que não está, que não esteja sendo realizado nada em favor do esporte. Porém, pode ser feito muito mais. Cada real investido no esporte, você economiza na saúde, você economiza na segurança pública, você economiza no desenvolvimento social, porque o esporte consegue, Marina, gerar exatamente tudo isso. Você faz com que a pessoa se torne não apenas um grande atleta, mas o que nós já decorremos aqui durante a entrevista, desde o primeiro Ricardo Morgante, agora com o Ricardo Jiu-Jitsu. São 2 Ricardos hoje. O qual eu quero aqui lembrar também, parabenizar que os 2 estiveram aqui conosco recentemente, foram homenageados, uma festa maravilhosa, reconhecendo, valorizando todos os senseis, todos os atletas, tanto do Jiu-Jitsu Morgante como também do Para-Jiu-Jitsu. Então, quanto mais você investir, melhor. Quanto mais o poder público fizer o seu papel, melhor. Quanto mais esta casa criar projetos que venham beneficiar esta classe do desporto e do paradesporto, nós teremos uma São Paulo muito melhor. Inclusive, incluir, né, pessoas com deficiência, políticas públicas para incluir pessoas com deficiência. Como foi citado aqui pelo Ricardo, a pessoa chega desmotivada, sem vida. Ela perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu a razão de viver. E quando você gera, através de uma instituição, uma associação, você abre uma porta e coloca esta pessoa nesse caminho da arte marcial, ela passa a ter novamente vontade de viver, ela passa a sonhar, ela volta a ter um brilho nos olhos. E eu acho que esse é o dever. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete iniquidade. E o gestor público não pode cometer iniquidade, porque o poder que nós temos emanou do povo e tem que voltar para o povo com benefício. Ricardo, como você espera que o Para-Jiu-Jitsu se desenvolva agora nos próximos anos? Marina, como a CBPJJ é a primeira e única entidade oficial de administração do Para-Jiu-Jitsu, nós temos alguns desafios. Primeiro, a divulgação. O segundo é poder colaborar para que o para-atleta ou para-jiu-jitsu-ka venha competir. E o terceiro é estimular a iniciação desportiva, porque o esporte sem iniciação desportiva não é esporte. O esporte não se reduz apenas à competição. A competição dá visibilidade, mas o mais importante é exatamente a iniciação desportiva. Dessa forma, preciso da divulgação. Precisamos com que os filiados gostem da entidade, como têm gostado, para que nós possamos, através da CBPJJ, poder ajudar o maior número de pessoas no Brasil e no mundo, porque o Para-Jiu-Jitsu é brasileiro. Não há dúvidas em relação a isso. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, que tiver interesse de entender mais o que é o Para-Jiu-Jitsu, quiser participar, como faz? Através do site www.cbpjj.com.br ou da fanpage do Facebook Jiu-Jitsu e Pessoas com Deficiência. Lembrando que em apenas 2 anos, vereador, nós já conseguimos, inclusive com a sua presença, realizar 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos mundiais e estamos com a perspectiva de ter federações em outros países. Olha, que legal. Para ver que há um avanço. É um grande avanço. Querer, poder e conseguir. Mas isso aí está arregaçando as mangas sozinho, a manga do kimono e buscando o apoio. Então, que fique aí aberto a todo o poder público, fazer com que essa modalidade, o Para-Jiu-Jitsu, possa se espalhar na cidade de São Paulo, pelo estado afora e pelo Brasil afora. Com certeza. Queria agradecer muito a sua presença aqui, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado. Vereador, mensagem final para os nossos telespectadores? Olha, pratique esporte, conduza os seus filhos
a prática esportiva e eu vou bater sempre nessa tecla. Quanto mais próximo do esporte, mais longe das drogas. É melhor seu filho ser educado dentro do dojo, a segunda educação, porque a primeira ele recebe dentro de casa. É melhor ele praticando esporte do que pela rua fora, sendo educado por más influências, tá bom? Com certeza. Vereador, deixe seu contato também. Meu contato, me siga no Instagram, @jeanmadeira. Será um prazer conversar com você e é bom para acompanhar o passo a passo da nossa trajetória no esporte e aqui na vereança de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.